Filipenses capítulo 1, eu quero ler os versículos de 3 a 6. Filipenses 1, de 3 a 6. Quero crer que você já tenha encontrado. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por podermos ler a Tua palavra. Senhor, por obra e graça do Teu Espírito, aplique essa palavra aos nossos corações, faze-nos entender tão somente aquilo que está dentro do Teu coração, Pai. Assim suplicamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar por alguns instantes com os irmãos sobre vidas que inspiram, gratidão por vidas que inspiram. Por certo, você deve ter algumas pessoas, ou na sua família, ou na igreja, seu local de trabalho, pessoas privilegiadas, e pessoas diante das quais você se sente privilegiado ou privilegiada em ter essa pessoa no seu ciclo de vida, no seu ciclo de amizade, essa pessoa fazer parte do seu mundo significativo, porque são pessoas que significam muito para você, são vidas que inspiram, são pessoas que ao olhar para tais pessoas, você se sente abençoado. O fato de respirar no mesmo ambiente, o mesmo ar que esta pessoa, já te traz a sensação de liberdade, de tranquilidade, de paz e de alegria. Quais são as pessoas que quando você ora, tais pessoas vêm à sua cabeça, à sua mente? Possivelmente você deve ter alguém que te influenciou espiritualmente, alguém que te trouxe ao conhecimento da palavra de Deus, alguém que te levou ao conhecimento de Cristo Jesus e da palavra de Deus, alguém que te orientou, alguém que sentou com você, chorou com você, orou juntamente com você, alguém que contribuiu para que a sua vida espiritual pudesse crescer, alguém diante de quem você demonstra um grande afeto e uma grande gratidão, por quem você pode dizer diante do Senhor: graças te dou, meu Deus, todas as vezes que me lembro de tal ou tais pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu também aos Filipenses, ele tinha este povo, ele tinha os irmãos que moravam em Filipos, ele tinha como pessoas muito especiais, porque eram pessoas comprometidas com a palavra de Deus, eram pessoas que não apenas ouviam a palavra de Deus, mas praticavam a palavra de Deus, davam a vida pelo Evangelho, lutavam por um Evangelho cada vez melhor, mais bem difundido. Quando eu digo um Evangelho melhor, no sentido de o respaldo através da vida deles, o dia a dia deles, o testemunho deles. Quanto mais transparente fosse o testemunho dos cristãos que moravam em Filipe, mais a palavra de Deus crescia. E eles tinham um amor, eles tinham algo diferenciado pelo apóstolo Paulo. Eles se dedicavam de uma maneira muito especial para abençoar a vida daquele que fora escolhido por Deus, para abençoar aquela igreja, para exortar aquela igreja, para redarguir, para corrigir, para instruir aquela igreja de acordo com a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu quero que vocês, filipenses, saibam que todas as vezes que eu oro ao Senhor, todas as vezes que eu me lembro de vocês, é com muita alegria, é com muito afeto.
dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Os filipenses, portanto, eram pessoas especiais, eram pessoas que se deixavam moldar pela presença do Espírito de Deus em suas vidas, de modo que eles traziam alegria, eles expressavam a grandeza de Deus à medida em que com outras pessoas, em seus relacionamentos, eles testemunhavam firmemente da graça do Senhor. Ele pode dizer: agradeço ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Olha que privilégio termos alguém, termos um grupo, termos amigos, que todas as vezes que lembramos de tais pessoas, lembramos com muita satisfação. Queira Deus que eu e você estejamos fazendo parte de um grupo de pessoas que outras, ao lembrarem de nós, estejam glorificando o nome de Deus pela nossa existência. Eu costumo dizer que tem pessoas que, quando chegam ali na porta do templo, quando entram ali da porta para cá, elas trazem um quê de alegria para as pessoas que as recebem, para as pessoas que podem vê-la ou vê-las entrando. Elas expressam algo de diferente, elas trazem algo que contagia, elas trazem algo na sua essência que abençoa outras pessoas, que leva outras pessoas a lembrarem que Deus tem cuidado das nossas vidas através de outras vidas. O plano de Deus para cuidar de vida de pessoas são pessoas. Deus sempre escolheu pessoas para tomar conta de pessoas. Esse é o plano de Deus. Deus não abençoa coisas, Deus não abençoa projetos, mas Deus abençoa pessoas, e pessoas abençoadas são pessoas que nos inspiram. É interessante que quando o apóstolo Paulo diz assim: eu agradeço a Deus, ou graças a Deus, todas as vezes que eu me lembro de vós, ele diz: fazendo sempre com alegria. Quantas vezes oramos por alguém, mas oramos por conta da tristeza que esta pessoa nos causa. Oramos com tristeza pelo sofrimento que a pessoa está passando, pela dor, pela enfermidade, pelo problema, pela situação. Às vezes vamos ao trono da graça, oramos, choramos diante do Senhor, derramamos o nosso coração no altar do Senhor, e às vezes oramos com tristeza, porque não gostaríamos que algumas pessoas estivessem passando por esse problema, por aquele problema, por esta ou aquela outra situação. Quantas vezes oramos por alguém que está enfermo e pedimos a Deus, insistimos a Deus, pedimos a Deus que tal pessoa resista, que tal pessoa tenha de Deus a compaixão, a complacência, de modo que a sua saúde seja de pronto restabelecida. Nós oramos por essas pessoas, nós choramos aos pés do Senhor, e por vezes essa oração é uma expressão da nossa tristeza. Colocamos diante de Deus a nossa tristeza: Senhor, estamos tristes pela situação que o irmão ou a irmã fulano ou fulana está vivendo. Estamos querendo, Senhor, a Tua paz, a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua cura sobre a vida desta pessoa. Nós queremos, Deus, que pela Tua misericórdia, tal pessoa saia desta situação. Quantas vezes oramos por alguém que está afastado do caminho do Senhor? E como esse é o tipo de oração, essa é uma situação que a nossa oração é uma oração que revela tristeza. Quando encontramos alguém que antes estava trabalhando para o Senhor com todo afinco, com toda alegria, com todo entusiasmo, e agora já não o faz da mesma maneira, quando pedimos a Deus por essa pessoa, nós lembramos dessa pessoa com tristeza. O apóstolo Paulo diz assim, em outras palavras: Filipenses, vocês são a minha coroa, meu galardão, vocês são a expressão da minha vitória. Ou seja, todas as vezes, todas que eu lembro de vocês, eu lembro com alegria. Olha que coisa diferenciada. Quando você lembra de alguém, possivelmente você lembra dos bons momentos, dos maus momentos,
dos momentos em que essa pessoa trouxe alegria ou que essa pessoa provocou tristeza. E, no entanto, o apóstolo Paulo diz assim: sempre que eu faço orações por vocês, eu faço com alegria. A gente só se alegra quando a gente vive momentos e coisas boas. Ninguém se alegra com a coisa ruim. Ninguém se alegra quando o mal está prevalecendo. Ninguém se alegra quando a saúde vai embora. Ninguém se alegra quando os problemas chegam. Os filipenses, ao invés de serem lembrados como pessoas problemas, eram lembrados como pessoas que dependiam única e exclusivamente da graça de Deus. Eram pessoas diante de quem Paulo podia lançar uma situação, um pedido. Ele podia fazer uma solicitação e ele sabia que aquela igreja faria, que aquela igreja compraria a ideia, que aquela igreja iria um pouco mais adiante, diante do altar do Senhor, buscando, lutando, entrando nas camadas do reino espiritual das trevas, destruindo as potestades, lutando contra todo o mal que se levantava contra a igreja. A igreja no século 21 precisa ser formada de pessoas que sintam vontade de causar alegria dentro do reino de Deus. Hoje nós encontramos com muita facilidade muitas pessoas que, ao invés de se firmarem, terem raízes no Evangelho, há muitas pessoas que estão tendo raízes em todo tipo de ideologia, no modismo, em coisas superficiais, coisas passageiras, coisas que não modificam, podem até embelezar, mas não modificam a vida de ninguém. É preciso que a igreja do Senhor seja composta por pessoas que estejam dispostas a darem a vida pelo Evangelho. É preciso que façamos parte de uma igreja em que o cabeça seja Cristo e que nós sejamos os membros, e como membros estejamos todos trabalhando em prol do bem-estar do cabeça, em prol do bem-estar do dono do reino, em prol do bem-estar do próprio Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e de Deus, o Pai, o Criador. E o apóstolo Paulo, ele diz: sabe por quê? Eu oro com alegria, fazendo menção de vocês, das minhas súplicas, intercedendo por vocês, insistindo, pedindo ao Senhor, colocando nome por nome diante do altar do Senhor, por conta da vossa cooperação no Evangelho. Paulo estava dizendo: vocês são incansáveis, vocês pregam e vocês vivem, vocês transmitem e vocês se empolgam, vocês mostram a todas as pessoas o que é viver na dependência do Espírito Santo de Deus, e isso tem trazido para mim, dizia o apóstolo Paulo, em outras palavras, isso tem trazido para mim uma gratidão muito grande, e quando eu oro a Deus pela vida de vocês, eu faço com entusiasmo, porque eu sei que as minhas orações têm chegado ao trono da graça de Deus. Qual o nome do irmão ou da irmã que para você é sinônimo de alegria? Qual a pessoa que todas as vezes que você lembra dela, você lembra de alguma coisa boa, de alguma coisa agradável? Quais são as marcas que a igreja tem deixado no mundo, nas pessoas? Vivemos hoje uma realidade totalmente diferenciada daquela que a palavra de Deus coloca como princípio. Temos hoje muitas pessoas que estão ligadas às mais variadas igrejas, às mais variadas denominações, mas são pessoas que estão ligadas de uma forma muito superficial. Assim como em algumas décadas atrás, nós vimos na história do Brasil o êxodo das pessoas que moravam em áreas rurais para os centros urbanos, onde os grandes centros, as grandes capitais começaram a crescer de uma forma assustadora. Daí começar a existir as chamadas
comunidades, as chamadas favelas, um crescimento desordenado, porque muitas pessoas vieram de vários lugares sem que tivesse a mínima estrutura para se instalarem perto de alguns lugares, ou em alguns lugares perto do centro do trabalho, onde elas pudessem ter como trabalhar e assim sustentarem suas vidas e a vida das suas famílias. Hoje nós encontramos um êxodo ao contrário, as pessoas procurando cidades menores, onde as pessoas estão querendo agora uma qualidade de vida, onde as pessoas estão saindo dos centros urbanos para os lugares, para as cidades que oferecem o mínimo de oportunidade para que elas se estabeleçam, mas com uma qualidade de vida diferenciada. No reino de Deus também temos vivido isso. Houve um tempo em que as pessoas com fome, com sede da palavra de Deus, começaram a mergulhar na igreja, independente da denominação. As pessoas tinham prazer em estar na casa do Senhor, em buscar a presença do Senhor. Era um orgulho santo, se podemos usar essa palavra, parece que são bem antagônicas, mas o sentido é algo que trazia muito prazer ser chamado pelo nome de cristão, ser reconhecido como um cristão. Hoje encontramos as pessoas fazendo o êxodo ao contrário. As pessoas hoje já não querem mais ser chamadas de cristãs, até porque muitas delas não têm a capacidade de serem chamadas de cristãs. Elas não querem, porque também não conseguem exibir o cristianismo na sua vida. Aquele que é cristão, ele pode dizer, como o apóstolo Paulo, eu já estou crucificado com Cristo. E quem está crucificado com Cristo, a sua alegria é que ele cresça e que a própria pessoa diminua. A alegria é fazer como João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu sou apenas o porta-voz, sou apenas uma voz que ecoa no deserto, sou apenas alguém que fala para que vocês escutem aquilo que vem do coração do Senhor. Quais são as pessoas que quando você se lembra delas, você dá graças a Deus pela vida delas? Mas quantas pessoas, ao lembrarem de você, podem dizer com alegria, graças te dou, Senhor, pela vida do irmão fulano, pela vida da irmã fulana, pela vida dessa família. Existem famílias tão abençoadas no reino de Deus, que quando nós olhamos para essas famílias, nós sentimos a necessidade de copiar essas famílias, trazer para nós aquilo que de bom aquela família está exibindo, porque eles vivem como família, algo tão impressionante na presença do Senhor, que nós podemos ver Cristo neles, a esperança da glória. Mesmo algumas pessoas que não nos trazem tanto prazer quando as lembramos, elas também nos ajudam a crescer. O crescimento do cristão não se dá apenas sobre as coisas boas, em cima das coisas satisfatórias. Precisamos, como cristãos, entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, pastor, tem pessoas que eu lembro, e quando eu as lembro com tristeza. Elas te ajudaram a crescer. Se você lembra de alguém com tristeza, é hora então de você colocar diante do Senhor a necessidade de... É a hora de você colocar diante do Senhor a necessidade de lembrar de tais pessoas, não mais com tristeza, mas pedir ao Senhor a capacidade de perdoar, de exibir o perdão para essas pessoas. O cristianismo nos leva a perdoar. Se a palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, nós precisamos oferecer perdão. Precisamos sim insistir para que as pessoas sejam cada vez mais livres, que elas estejam tendo a sua liberdade, que elas estejam gozando da alegria de andarem na presença do Senhor. O apóstolo diz assim, olha,
Eu dou graças a Deus todas as vezes que eu oro por vocês, por conta da cooperação de vocês no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Possivelmente você conhece alguém que quando você entrou na igreja, quando você conheceu o Evangelho, era alguém que você olhava assim e dizia: puxa, essa pessoa, se um dia eu for semelhante a essa pessoa, se eu crescer no nível dessa pessoa, eu já me dou por satisfeito. E por algum momento na sua vida, você viu essa pessoa decrescer, você viu essa pessoa cair, essa pessoa caiu no seu conceito, e talvez essa pessoa te decepcionou muito. Talvez você tenha visto pessoas, quando você entrou no Evangelho, por quem você não dava nada, e não acreditava em tal pessoa ou tais pessoas, e com o tempo você as viu crescendo, amadurecendo, diferenciando, e depois você começou a ver que tais pessoas assumiram um papel, assumiram algo na vida, chegaram num nível na vida que jamais você imaginou. Há pessoas que você idealizou muito e depois se decepcionou, há pessoas que você não dava nada e depois começou a ver muito na vida dessas pessoas, mas como as pessoas têm visto você desde o primeiro dia do Evangelho até agora. Querido irmão, querida irmã, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Se você esquecer de tudo que eu vou falar aqui, eu quero que você lembre só disso aqui. Tudo que você falar, tudo que você fizer, fica registrado na mente e no coração das pessoas. Tudo. Se você fizer uma coisa boa, essa coisa vai ficar registrada. Pode acontecer das outras pessoas não valorizarem aquilo que você fez e acharem que nada mais, nada menos você fez do que aquilo que deveria fazer. Mas lá na frente, quando elas se encontrarem com uma outra pessoa que deveriam fazer o que deveriam fazer e não fizeram, elas vão lembrar de você. A sua marca vai estar ali. Mas aquilo que você fizer de ruim, independente de outros fazerem ou não, o que você fizer de ruim vai ficar guardado na mente e no coração das pessoas. E todas as vezes que as pessoas olharem para você, você vai ser marcado exatamente por aquilo que você falou, aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que foi ruim para a vida das pessoas. Portanto, veja como você deseja marcar a vida das pessoas. É imprescindível que você marque a vida das pessoas. A questão não é marcar a vida das pessoas, mas é o como você vai marcar a vida das pessoas. Para concluir, você está convencido de que aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que começou a fazer uma mudança na sua vida, ele quer ainda usar muito mais a sua vida? Que você deve ser uma vida que inspire outras vidas, que você foi chamado para modificar outras vidas, independente se outras vidas modificam ou não, se servem ou não de modelo para você, você foi chamado para ser modelo para outras vidas, para outras pessoas. Esse é o meu e o seu papel. Quando Jesus disse que a igreja era o sal da terra, a luz do mundo, Jesus estava dizendo: o mundo não conseguirá viver sem os princípios pregados pela igreja. Sem o sal, sem a luz, as pessoas não conseguem viver. Dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de você. Qual foi a última vez que alguém olhou para você, lembrou de você, falou no telefone ou mandou uma mensagem, ou te encontrou e disse assim: olha, eu estava com saudade de você? Saudade é um termo de alguém que deseja viver ou reviver alguma coisa, um momento que foi muito importante na sua história. Só se sente saudade de pessoas que marcaram a nossa vida positivamente. Estamos caminhando para o final do ano. Como você marcou a vida das pessoas este ano? E o que você pretende fazer para marcar a vida de outras pessoas a partir do ano que vem? Saiba que para marcar a vida dessas outras pessoas,
Você precisa ter uma marca indelével na sua vida, na sua história, a marca do amor de Cristo Jesus. Baixe a sua cabeça, vamos falar com Ele. Amado Deus, eterno Pai, oh Deus, quantas marcas temos feito na vida das pessoas, como as pessoas têm olhado para as nossas vidas e têm lembrado de nós, oh Deus, às vezes com carinho e às vezes com tristeza, Senhor, mas nós queremos que em nome de Jesus, as lembranças que possamos causar na vida das pessoas, sejam lembranças, oh Deus, tão somente trazidas pelo Teu Santo Espírito, coisas que edifiquem. Senhor, inspira as nossas vidas para que sejamos inspiração para outras pessoas, reveste-nos com toda a autoridade do Teu Espírito, assim nós oramos e o fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.